Olá, hoje eu vou trazer uma habilidade como tema central que é muito explorada no ambiente escolar, mas que diz respeito, a algo que é importante para a nossa vida como um todo, para o nosso cotidiano, para experiências não só da infância, mas para a vida adulta também, que é a atenção. E o que vem a ser essa atenção? Quando eu me refiro à atenção, eu estou falando da nossa habilidade cognitiva de selecionar um estímulo como relevante e, em consequência disso, dar uma resposta para tal estímulo. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que é uma habilidade, que a gente pode construir para selecionar algo como mais importante, por exemplo, naquele momento e responder a ele. Isso basicamente seria a habilidade de ter atenção em algo. Existem vários tipos de atenção, que a gente poderia estar se adentrando, mas esse não é o objetivo desse vídeo hoje. Enfim, o que eu posso citar? Existe a atenção concentrada, a atenção dividida, tudo isso são ramificações de uma mesma habilidade. Mas o objetivo desse tema que eu trouxe hoje é falar um pouco sobre essa habilidade, como é que a gente pode perceber ela na nossa vida e falar um pouco sobre atividades que vocês podem fazer em casa para estar estimulando e fortalecendo tal habilidade, Enfim, como eu falei anteriormente, é uma habilidade que a gente percebe essa importância logo no período escolar, Porque quando a gente vai aprender algo, quando a gente vai passar algo para a criança, por exemplo, a gente precisa estar atento, ouvir com atenção. Muitas pessoas acabam precisando também anotar. Então é uma habilidade que, para que aconteça a aprendizagem, se faz importante que ela esteja bem estruturada. E na nossa vida de modo geral, se a gente vai atravessar uma rua, por exemplo, a gente precisa estar atento ao trânsito, ao carro que pode vir a passar a qualquer momento, Se a gente está dirigindo, a gente tem que ter atenção na pista, tem que ter atenção nas placas, no semáforo, no condutor que vem ao lado. Então, o quanto que é importante, essa habilidade ao longo da vida. Mas vamos lá falar um pouco sobre algumas brincadeiras e atividades que a gente pode estar fazendo para fortalecer essa habilidade em casa. Uma atividade que eu gosto muito é bem simples, com lápis de cor. Eu começo geralmente com 3 cores e depois eu vou aumentando com mais cores. O que é que eu faço? Uma mesa ou no chão mesmo, eu coloco, por exemplo, eu vou colocar aqui nessa ordem, Rosa, rosa claro e marrom. Então eu coloco, deixo 3 segundos para a criança olhar com atenção e memorizar. E aí é uma memória de curto prazo. E a partir disso, quando dá 3 segundos eu tampo. E a criança ela vai precisar me dizer qual é a ordem das cores. E assim vou fazendo. Depois de fazer umas 3, 4 rodadas, eu vou aumentando, colocando mais uma cor. E aí a gente vai, embaralhando, coloca numa ordem, 3 segundos, cobriu, a criança tem que dizer. E aí dá pra fazer competição, fazer desse momento, de estimulação, um momento de lazer, de estar perto do filho e de brincar. E aí a criança tá sendo estimulada e nem sente. Uma outra atividade eu faço com esses cotonetes, pronto, lembrei, com cotonetes, mas pode ser feito também com palito de dente ou palito de fósforo. E essa é o seguinte, eu começo também com 3
e vou aumentando, né? E aí como é que eu faço? Numa mesa ou no chão também, eu faço um desenho, por exemplo, com o cotonete. Por exemplo, aqui eu fiz um triângulo. Então, coloco lá, deixo 3 segundos, depois cubro. A criança tem que fazer igual, ela também vai ter 3 cotonetes e aí a gente confere depois, certo? Então, aí eu vou fazendo, vou mudando, por exemplo, uma outra opção. Um H, pronto. E aí coloco lá na mesa 3 segundos e vou fazendo. À medida que ela vai ficando mais segura e vai acertando, eu vou aumentando a quantidade de palitos e fazendo desenhos mais complexos, para que ela vá replicando. Então são formas de estar estimulando essa atenção e essa memorização também, essa memória de curto prazo. Uma outra atividade que eu gosto de fazer é, por exemplo, falar números 1, 0. Aí a criança tem que repetir 1, 0. Aí 1, 3, 4. A criança tem que falar 1, 3, 4. E aí aumentando a dificuldade e em seguida eu faço ao contrário, né? Eu falo um número, uma sequência de números e a criança tem que falar a sequência inversa desse número. Por exemplo, 58. Aí eu vou dizer, né? 5, 8. A criança vai ter que dizer 8, 5. Aí agora, 3, 4, 2. A criança vai dizer 2, 4, 3. E assim por diante. Também é uma forma muito boa de estimular essa atenção. Um brinquedo super comum, né? Que a gente pode encontrar aí em qualquer loja ou até fazer mesmo em casa. É o jogo da memória. É um jogo clássico que também ajuda nessa questão da atenção. Um outro que eu gosto bastante, que eu tenho aqui também e uso, é o Lince, né? Que é esse tabuleiro cheio de imagenzinhas. E aí a gente recebe, né, 3 imagenzinhas, cada um 3. E aí quem acha as 3 primeiro ganha a rodada, né? Também é um jogo que é super divertido, bem dinâmico, bem rápido e que a gente pode estar estimulando essa habilidade. Então, é um pouco do que eu queria trazer para você, voltando um pouco para esse contexto, né, escolar. Lembrando que é uma habilidade que vai nos acompanhar e que vai ser importante ao longo da vida, mas para a gente pensar junto, né, no quanto a gente pode também estar estimulando e fortalecendo essa habilidade no nosso dia a dia, nos nossos momentos de estudo e também de lazer com as crianças. Então, até o próximo.